Show, galera. Vamos começar aqui, fazer uma análise aí do que aconteceu, né, nesses últimos dias, para a gente ter uma boa base aí para a semana, ter uma análise de como trabalhar dentro do preço. E como todo mundo já sabe, a gente utiliza o gráfico de diário com as possíveis marcações e as possíveis correções do preço, né? Então, até o fechamento deste candle aqui, candle 42 no meu gráfico de diário, ele ainda a possibilidade maior do preço era fazer um movimento de alta. Por que, galera, que era o preço fazer movimento de alta? A gente sempre tem que entender que o preço ele busca correções, tentando fazer confirmações. Aqui foi a primeira correção que ele fez, tentou startar a tendência aqui de alta, não conseguiu. Beleza, veio e rompeu. Parando no próximo gatilho, também tentou fazer uma correção, porém ele acabou confirmando rompimento do fundo. Se a gente sabe que o preço anda em ondas, o que que ele fez? Confirmação, probabilidade, romper esse fundo. Ok, o que que esse preço fez? Ele conseguiu romper. Então, se ele rompe, a maior probabilidade é que o preço continuasse caindo. Porém, aí é onde começa a entender como o preço trabalha. E a gente poderia saber que aqui também eu teria um topo formado, onde o preço tentou corrigir, voltou lá em cima e retornou para baixo, né? Fazer de preto aqui, porque em cima dos candles vermelhos não fica legal, né? Então o preço fez isso. Então eu tinha uma grande possibilidade de um gatilho na região de 50% para a reversão do preço. Então nesse candle 41 aqui, ele é o candle que decidia o negócio, se realmente ia reverter ou não. Aqui a linhazinha ficou torta, né? Só puxar ela de novo aqui. Se ia reverter ou não. Então é isso aqui que a gente tem que entender, galera. O preço chegou lá, bateu no alvo e negou. Nós tínhamos uma grande possibilidade desse dia aqui ser um dia de alta. Tinha uma grande possibilidade, tanto que a análise todinha que eu tinha feito seria para um dia de alta, né? Do preço tentar fazer o quê? No mínimo, essa nova correção, né? Ele fazer essa nova correção e tentar romper fundo, ok. Mas pensei que nessa possibilidade ele poderia fazer esse movimento de alta. Só que aí a gente vem estudando já há algum tempo como o preço trabalha na região de 50%. E após o fechamento do candle 42, o candle 43, a gente já não tinha dúvida que seria um dia de baixa, né? Esse dia aqui seria totalmente um dia de baixa. O que que eu esperaria desse dia? Isso aqui, ó. Rompe, testa e vai. Não sabe, o preço fechou aqui, probabilidade buscar fundo. Então, a gente tem um grande alvo aí na região de fundo agora para poder ficar de olho. Ah, Thiago, quer dizer que o preço não pode reverter daí? Pode. Por quê? Porque olha só, além dele ter esse alvo aqui no fundo, como um alvo macro, a gente tinha esse ponto de negação que tem que ser rompido. Correto? É um fundo posterior. O que que aconteceu com esse fundo? O fundo veio, rompeu, devolveu e startou. Então agora ele pode ter voltado, testar e aqui ele pode startar alto. Pode startar alta nesse ponto aqui. Porém, eu não creio que seja uma alta corretiva de vou romper topo. Não, antes disso, o preço tem que vir, fazer as confirmações, até mesmo o teste que estava faltando, tentar vir violinar fundo para poder voltar. Como o gap já provavelmente fez isso, tem muita gente que se assusta, né, com um gap. Ou foi um gap de, sei lá quantos pontos deu aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Olha aí, um gap de até aproximadamente aí mil pontos, vou botar redondo aí. De 1.000 pontos, galera. Só que o que é interessante saber que esse gap de 1.000 pontos foi o quê? Foi a favor do movimento. Já era para ser um dia de baixa. Então, para mim, eu penso assim, em contar, para quem dorme posicionado, foi um dia de baixa de 3.500 pontos. 3.500 pontos. Por quê? Porque a probabilidade já era cair. Já era cair. A única coisa que faltou aqui, assim, dentro do price action para a gente utilizar como ponto de entrada seria o de abrir mais próximo aqui, vir fazer esse teste, estruturazinha nos 5 minutos de baixa e querer despencar fundo aí, nesse sentido.
Tem como eu prever se o preço vai sair daqui e chegar aqui no mesmo dia? Não, não tem como a gente prever isso, tá? Isso aí pode ser um movimento aí de vários dias, de um dia só, então não tem como a gente estar prevendo isso, mas temos regiões fortes para poder ficar de olho agora, né? Onde a gente inicia nossas marcações. Que seria o que eu olho para mim fazer minhas marcações? Fundos, regiões de 50%, fundo anterior, ponto de rompimento. Seria interessante eu estar de olho nesses pontos. Interessante eu estar de olho nesses pontos. Então, eu começo minhas marcações por aí. Vamos colocar aqui. Vou colocar aqui como as minhas principais marcações, tá? Vou tirar aqui esse... Oh, meu pai. Tirar aqui essa fibra. A gente não cuidar. E vamos ver aí como que eu utilizo as marcações do preço para poder estar trabalhando. Então, até aqui, eu tenho esses fundos. O que que tem que observar onde tem fundo? Ó, eu tenho um fundo aqui, eu tenho um fundo aqui, 50% aqui, eu tenho esses gatilhos aqui que formou o topo, tem isso aqui que formou um 50% de baixa, aqui um 50% de alta, aqui em cima era o topinho que foi meio que um topo duplo e rompeu, fundo, e esse gatilho aqui que foi o gatilho que startou a alta, ponto de rompimento. Olha só, hoje eu já tenho bem mais análise do que aqui. Olha só, todas essas setinhas aí são uma possível marcação que eu utilizo dentro do preço. Fora elas, quais são as outras marcações que eu tenho que estar de olho? Rompimento, correto? Rompimento, máxima, mínima, 50% do dia anterior. Essas são as marcações que eu utilizo. Então, pensando já em que fazer, vamos lá. Colocar aqui, que é um possível alvo do preço. Não está com imã ali, deixa eu só voltar aqui para botar o imã certinho. Aí, ajustou. Possível alvo do preço, ó. Aqui foi onde reverteu para fazer os 50% do preço. Ponto de rompimento, que foi aqui, o ponto de negação do preço. Ó, o preço já até bateu lá e já negou ele. Ponto de rompimento do preço. Se eu for olhar para as mínimas, eu vou colocar essa mínima aqui. Depois eu vou até mostrar ali porque que eu vou mudar essa linha aqui de cor depois. Isso aqui é o gatilho que startou o movimento de alta. E como a gente já passou da máxima dele, tem que esperar no fundo. Então, colocar aqui. Linhazinha do diário que a gente tem. Gatilho do diário. Tem essa marcaçãozinha aqui. Vocês podem ver que eu mudo ela aqui de posição. Ela é importante para mim se o preço voltar nessa posição. Mas ela não é como um alvo. Mas sim para mim saber se o preço vai respeitar ou não. Tá? Deixa eu limpar os desenhos aqui do Profit. Isso aqui que a gente utiliza. Ah, eu preciso ficar fazendo todas as marcações lá para cima? Você não precisa estar marcando todas. Precisa marcar as principais próximo da região onde o preço está trabalhando. E isso é que é interessante de verificar. Então, vamos lá. Qual é a outra marcação que eu devo olhar aqui, que eu falei? A marcação do dia anterior. Então, o dia anterior nosso foi esse dia aqui. Eu tenho máxima, é isso? Vou colocar aqui. Máxima do dia anterior. E agora eu tenho aqui a mínima do dia anterior. Galera, eu não sou daquele trader que deixa a marcação e não faz mais ela. Eu todos os dias faço as minhas marcações. Não importa se eu vou marcar mesmo ponto, mas todos os dias eu faço. Por quê? É uma forma de gravar, de entender o que o preço está fazendo, de saber que o preço está ali, olha, ele está fazendo uma marcação, ele está chegando nisso aqui, eu marquei isso aqui por causa disso, disso, disso. Então, eu tenho esse hábito de marcar todos os dias. Então, olha só, fora essas marcações que a gente teve aqui, máximo e mínimo do dia anterior, eu vou deixar aqui ó, como o último rompimento que foi feito e ainda não foi retestado, mas subiu. Agora, nesse caso aqui, para verificar se o preço conseguiu romper.
Então, ele não rompeu. Então, isso aqui é uma mínima que tem que ser rompida. E observa, essa mínima que tem que ser rompida, o preço deve voltar e testar para poder cair. Observe bem isso. Por quê? Quando houve esse rompimento, não houve teste. O preço só voltou, testou e foi embora. Então, se ele romper esse ponto, ele tem que testar e cair. Beleza? É uma das coisas que eu observo bastante dentro do preço. Essa mínima aqui, eu mudo ela geralmente porque eu fico sabendo que ela tem que ser rompida e esse detalhe sempre que ela tem que ser testada. Fora isso aí, a gente tem a marcação do dia anterior, máxima e mínima do dia anterior. E os 50%. Opa, vamos lá, mínima, máxima. Vamos colocar mais uma linha aqui só para poder puxar os 50%. Eu sempre coloco meu 50% roxinho para mim saber que é ele ali. E olha aqui a numeração que gerou os 50%. Ó. Olha lá, 13.440. Então, a gente vem aqui e coloca aqui posição 13.440. Beleza? Cliquei, pulou para lá, tirou essa fibra daqui. Então, galera, as principais marcações que a gente vai utilizar no gráfico de diário para o próximo dia seriam essas. Claro que, Thiago, se o preço abrir aqui assim, você não vai fazer as marcações? Vou, mas aí eu faço de acordo o preço andar para mim não ficar marcando todo o gráfico, ficar enchendo aqui, perdendo algum tempo, né, em fazer as marcações aí. Mas já tem as principais aí do dia, beleza? Para alguns que gostam aí, pode até colocar aqui, ó, 50% também do dia anterior, 50%. Eu gosto de escrever, galera, que fica fácil de saber, de você se localizar, né? 50% D1, opa. Ah, tá bom, 50% do dia ali. Já sei que é do dia anterior. Beleza? Fora isso aí, o que que a gente dá uma olhada? No gráfico de 60. Por que gráfico de 60? Para a gente saber o que está acontecendo, o que foi Ô, feito no Tiago, preço. Opa! só um instante, por favor. E Sim. caso o preço rompa a última marcação, que é do candle 17, tem que buscar referência no input, correto? Sim, se ele romper aqui, a gente não tem mais referências. Aí eu busco do input para ficar ajustando minhas posições. Para servir como suporte o alvo, não é Para isso? servir como suporte do alvo. Pronto, Quando eu tenho beleza. marcações aqui, eu só utilizo as marcações do gráfico. Tem aí gente que Entendi. até utiliza do input em vez de estar utilizando do gráfico. Dá certo? Dá, galera. Não tem essa dúvida. Só que você tem que readaptar para aquelas marcações. Porque no nosso gráfico, no Profit, o input ele tem o ajuste do preço, que é o que não tem no mês atual. E esse ajuste do preço pode dar ali uma variação na marcação. Beleza? Tranquilo. E no gráfico de 60, o que que eu observo no gráfico de 60? Olha, muito bonito, um dia todinho de queda. Vamos olhar aqui o que que o gráfico de 60 pode ter dado de informação para a gente. Um candle de continuidade, porém a gente não tem como fazer uma operação nele assim clara, né? Porque o preço nem fez um movimento claro aqui, mas buscou fundo e negou. Porém, se buscar fundo e negar, significa um candle de continuidade. Por quê, galera? Que é um candle de continuidade? Porque o preço precisa violinar para poder dar alta. Então, se esse candle abriu, foi fazer o teste para cima, violinou fazendo um movimento contrário, violinou o gatilho, retornou, a maior possibilidade é a venda, porque tem que vir buscar o fundo. Então, o preço fez esse movimento de venda, confirmou, vende. Olha só, foi lá fazer o quê? Mais uma venda após a confirmação. Sempre lembra disso. Vende. Agora, após o fechamento do 5, galera, após o fechamento do 5, não tem como vender no 6. Por quê? Porque esse 5 aqui já deveria estar aqui embaixo. Não rompeu, não tem como eu vender. Então, no 5 eu não vendo, porque ele tem agora duas probabilidades. Romper
e voltar para o ponto de teste, quanto disparar aqui para fazer o movimento desse cara, tentando violinar a mínima e voltar. Beleza? Então, a gente tem essas duas probabilidades, não faz. Mas após o fechamento dele, ele é um candle que tinha uma possibilidade de vir, mas não, ele deu continuidade na venda. Então, o próximo candle é uma possibilidade de venda grande nele. Aonde que eu vou olhar isso? Esse candle, ele se torna um candle gatilho. Apesar da gente não entender isso, mas quando você entender o movimento das ondas, você vai saber que esse candle poderia subir, mas ele caiu. Então, ele se torna um candle gatilho. E ele se tornando esse candle, a gente tem nova mínima, ou nova máxima, nova mínima, nova região de 50%. Qual era o melhor ponto ideal de venda aqui? Se o preço toca nessa mínima e começa a fraquejar abaixo da região de 50%. Para mim, vender. Tá? Para mim, vender. Claro, o que esse candle não pode fazer? É abrir aqui, vir aqui, ó, dar um alvo e voltar aqui em cima. Aí você não tem mais como vender. Tá? Então, era uma grande possibilidade. Fechou o candle 7. Consegue... Isso aqui, fisicamente, a gente consegue já perceber que também é um gatilho, que rompe o movimento. Após esse rompimento, só que esse preço fez o quê? Deu alvo. Se ele deu alvo, a maior probabilidade era o preço fazer um movimento contrário. A gente tem que esperar ele fazer esse movimento contrário. O que esse candle tem que fazer? Testar para baixo. Olha aí, se vem violinar e retorna para o alvo, é a melhor opção de compra. Melhor opção de compra. E se fosse para me pensar em venda? Ele deve abrir nessa posição e já vir direto testar um rompimento. Porque lembre sempre dessa coisa. Como estudar as marcações? O preço dá alvo, testa e cai. O preço vai lá, dá alvo, não testa, vem em cima, nega, o próximo volta para fazer o teste. É sempre assim. O preço sempre faz um teste. Olha aí, por que eu estava falando desse aqui, ó? Esse candle testou e esse aqui era. Qual que era a probabilidade dele? Como foi que nós falamos aqui? É para cair. Mas por que é para cair? Porque ele foi direto para cima, violinar. Se ele vem aqui, a melhor coisa do mundo é esse candle fechar, tocar aqui e fechar aqui embaixo. Por quê? O próximo candle só testa e despenca. Essas são as situações que a gente tem que sempre olhar no preço. Aí agora a gente teve uma grande informação no candle 9. O que o candle 9 fez? Candle 9 rompe e ainda, além de romper, ele faz uma negação. Qual que é a maior probabilidade do dia? Pensando na teoria, a gente vai precisar do gap para saber, o ideal é que esse preço abrisse aqui, sem o gap vir aqui, ó. Pode ver que o leilão ele fica pulando. O que seria legal o leilão não vir aqui? Porque eu vou ter uma informação que ainda não teve o teste. Galera, aqui precisa fazer uma estruturazinha de alta para você buscar onde? Olha o ponto de parada na região de 50% do dia anterior. Olha o ponto de parada, mínima que ninguém rompa. Olha o gatilho. No 50%. Então, vou ficar esperando essa possível operação. Ah, Thiago, e se o preço abrir aqui embaixo? Se ele abrir aqui embaixo, eu vou esperar esse preço romper, fazer uma estrutura de baixa, para mim tentar vender. Vou fazer isso. Agora, se ele não fizer isso, não tem como pensar ainda em venda, né? Por causa da negação que eu já tenho aqui. Se ele abrir nessa posição, queria muito que ele viesse testar esse gatilho, mesmo que ele abra rompendo novamente aqui em cima. Se ele abrir rompendo aqui em cima, eu queria que ele viesse aqui, fazer isso aqui, um teste aqui, para ir lá. Ou o preço pode abrir aqui e já ir direto aqui? Pode. Essa é a probabilidade, ele pode fazer isso. Eu preciso da melhor operação para entrar nesse sentido. Então, beleza, já que eu tenho essas informações, eu posso colocar aqui as minhas linhazinhas do gráfico de 60, que é o quê? Possível teste do preço. Nesse momento, eu ainda vou colocar ela aqui como gatilho de compra. Gatilho de
de compra, 60 minutos. Eu vou até invertir aqui. Vou colocar isso aqui primeiro aqui, para mim ficar mais fácil. Você já vai saber que é de 60. 60 minutos, gatilho de compra. Ok? Coloquei aqui para mim ter essa informação. E eu tenho aqui, ó, 50% que já está marcado ali para gente. Vou acrescentar mais uma coisa. Alvo. Lembre-se muito disso. Se eu estou no fundo, eu nego o fundo, eu vou para o 50. Se eu estou no 50 e nego, eu vou tentar romper o fundo. Então, essas são as possibilidades que a gente tem. A gente tem aquela grande questão do preço já abrir aqui, ó, na região de 50%. Se ele abrir uma estrutura de venda, esse gatilho de compra é onde vai ser meu alvo. Por que meu alvo? Porque aqui é a região de compra que a gente vai estar esperando. Então, se eu tiver vendido, pensa bem nisso, se eu tiver vendido, aqui, ou eu realizo minhas operações, ou eu tenho que bater uma parcial muito boa para aguardar o preço trabalhar. Porque aqui é aquele lugar onde o preço fica assim, se ele abrir direto no 50, ele vem no 50, deixa eu apagar aqui para ficar bonitinho. Se ele abrir direto no 50 e o preço negar, ele vai vir do 50, bater aqui e tentar vir fazer o quê? Topo duplo. Aí, somente após ele formar esse topo duplo, perder ele aqui, que a gente consegue entrar numa nova operação. Deu para compreender aí, né? A gente tem que sempre estar prevendo. Galera, por que a gente faz as marcações? É para a gente tentar prever a movimentação do preço. Você tem que estar prevendo a movimentação. Para quando o preço chegar lá, você saber como reagir de acordo com a informação que o preço te dá. Às vezes o preço chega na região de 50% e rompe. Às vezes o preço chega na região de 50% e não nega. Então a gente tem que ter a informação e saber o que ocorre em cada uma. Você tem que estar assim, ó, eu vou prever que o preço está aqui, eu quero que o preço vá para os 50% para me comprar. Mas o que tem que acontecer nos 50% para você comprar? Qual é o padrão que você está esperando? Qual é o tipo de violinada que você está esperando? Qual é o tipo de negação que você está esperando? E já está lá no gatilho que você está esperando? É isso que você tem que saber. O que vai acontecer? O que pode acontecer? Porque se isso não acontecer, você não vai pensar em comprar. Ah, o preço está indo para o topo. Qual é a informação que você quer? Quando ele chegar lá no topo, o que você quer que o preço faça? Quais são os padrões que ocorrem no topo para você entrar em venda? Quais os padrões que devem ocorrer no topo para você entrar em compra? Se pergunte, faça isso sempre. Vocês vão ver que vai diminuir muita coisa. Vai diminuir muita coisa, muito tempo de pensar. Porque a gente tem um mal de deixar para pensar na operação quando chega na operação. Aí muita gente entra atrasado ou adiantado, porque não sabe o que tem que acontecer. É simples a gente falar, mas é isso que ocorre. Se você não estiver prevendo o que vai acontecer, não tem como você entrar com preço. Lembra quando a gente faz estudo de candle a candle? Pense 2 candles na frente. O que está formando e o que o outro tem que fazer para você entrar. Ó, o que está formando ele tem que negar. E o outro tem que testar para baixo, vir aqui nesse ponto para mim entrar. Pronto, você tem que estar pensando 2 candles à frente. 2 coisas à frente. Porque assim, você está na frente do preço. Se você ficar acompanhando o preço, você fica na ponta do preço. Aí é o preço que te domina. Alguém ia falar alguma coisa aí? Então, show, galera. Aqui eu tenho minhas principais marcações. Fora essas marcações que eu coloquei aqui, no gráfico de 60 eu tenho que colocar mais o quê? Eu vou colocar mais essas duas aqui, porque são 2 gatilhos importantes ali perto do topo, que também não teve teste, tá? Eu não vou marcar eles, mas eu já sei que a cor dela aqui já está indicando uma linha diferente para mim, que é as linhas lá na marcação de 60. Tá bom? Tiago, esse candle aqui é importante para você? Não como alvo, tá? Não como alvo. Por que não como alvo, Thiago? O preço não rompeu aqui? Sim, rompeu, mas para mim os alvos mais fortes são o quê? Rompimento que foi feito aqui.
Mínima que ninguém rompe. Junto com ela eu tenho um gatilho. Junto com ela eu tenho 50%. Você concorda comigo que essa regiãozinha aqui tá mais forte do que esse candle? Então, tem assim, você pode deixar marcado? Pode, para você... Porque tem muita gente que quer pegar o preço já em andamento. Então, às vezes, o preço chega aqui, ele te dá até uma estrutura de alta aqui em cima e você consegue comprar para cá. Consegue comprar para cá. Então, para quem gosta de fazer essas operações assim nesse sentido, ou escapar de uma venda, porque você sabe que se o preço chegar aqui, ó, você já tem que estar pensando em venda. Mas é aqui o lugar de vender? Não. Então, você já vai ficar ligado. Ligado. Aqui é onde ocorre, porque isso aqui é um topo, tá? A gente não sabe, mas isso aqui é um topo. O preço já rompeu a região de 50%. Ele tem uma grande probabilidade de vir aqui. Grande probabilidade de vir aqui. Né? Testar. Só que o que que ocorre aqui para exemplificar de vocês? Para exemplificar, né? O que que o preço faz? Ele dá uma violinadinha, toca aqui, aí ele cai. Um pouquinho. Aí o cara, pau, entrou vendido. Ele faz assim, ó, tuf, lá em cima. Às vezes, ele vai parar aqui, fazer um topo duplo e vai dar aquela violinada em todo mundo aqui, ó. Por quê? Muita gente já vai estar vendido por causa do gatilho. Muita gente já vai estar vendido por causa do gatilho. E o preço vai querer fazer o quê? A violinada. Então, se o preço no gráfico de 60 fizer isso aqui, ó, opa, fizer isso aqui, dando um exemplo para vocês, tá? Não é que vai ocorrer igual, mas se o preço fizer isso aqui, ó, principalmente assim, ó, pode esperar a violinada. É certeza que o preço vai querer fazer isso aqui, ó. Tocar, cair para todo mundo entrar, aí ele começa a fazer a estrutura aqui e faz assim, ó, pum, lá em cima. Ele faz assim, ele engana a gente o tempo inteiro. É só você buscar as operações que você vai ver que o preço quer fazer isso o tempo inteiro. O preço quer fazer isso o tempo inteiro. O que você acha que isso aqui é? Quem não entendeu do movimento? Fechou aqui, quando começou a subir. Aí tem muita gente, compra, compra, compra. Por quê? Opa, eu tinha um gatilho aqui, ó, o preço rompeu com força, possivelmente eu tenho para marcação desse dia, eu devo ter alguma marcação por aqui. Aí esse preço que tenta subir, todo mundo entra, ele vai lá e pum, estopa. Isso aqui é para matar todo mundo. Lembra, ó, preço chegando no alvo que nós marcamos lá, ó. Chegando no alvo do diário. Aí negou. Só que eu tinha alvo lá mais embaixo. Claro que essa aqui eu não tinha, né? Que é do dia anterior, mas tinha um alvo mais embaixo que possivelmente deveria ser mais forte. Vamos verificar. Um dia. Olha aqui. Olha lá. Olha lá. O que que eu estava falando? Quem que é mais forte? É esse fundo aqui que ainda não tinha sido testado ou esse rompimento? Aí o preço vem aqui, ó, lá no gráfico de 60. Bateu e negou. Aí ele começa a dar uma recolhida, bate aonde? Num possível ponto de parada, possível gatilho aqui nessa região, ó. Um possível gatilho e vai lá violinar todo mundo. Por quê? Eu tinha o alvo mais embaixo. Um alvo mais importante embaixo. Isso que o preço faz, né? É isso que o preço faz. Ele te induz para você entrar. Aí quando você tá ligado, você tá esperando. Ué, vamos lá de novo no 60 aqui. Foi padrão de compra aqui? Alguém olhar? É um padrão de compra? Preço dando um alvo, fazendo um rompimento, vindo de pullback. É padrão de compra? Teve algum tipo de negação aí para mim entrar? Não. Tem muito nego que já entrou. Já entrou. Aí o preço que é eles, os que entraram. Aí agora aqui você concorda comigo que já iniciou um padrão de compra? Olha, já dei alvo, já neguei aquele alvo lá que a gente estava esperando para compra, já violinei o candle anterior. Agora eu tenho um possível padrão de compra. Muita gente não entende o que, que o preço faz. Nova mínima, nova máxima, nova região de 50%. Tá errado dar um padrão de compra e o preço voltar no 50% para startar alta e romper? Não tá. É só entender o que o preço está fazendo. Show, galera. Vou postar aqui a nossa aulinha de marcações. Ô, Thiago, só uma Minutos. pergunta.
Show? Posso fazer. Por que não marcou a máxima do 5 5, 5. no No gráfico M60? de 60? Sim. Uai, tá marcada. Olha aqui. A máxima do 5? Ah, a máxima aqui em cima? Sim. Não, eu não marco aí porque o que o preço vai ter que fazer primeiro? Bater aqui e negar. Porque se ele romper aqui, Ah, aí eu sei que ele tá. busca essa opção, ó. A máxima do 5 é um Ah, ponto de beleza. parada, mas a violinada ele vai ter que dar aqui. Que é pronto, porque no caso o 50% do dia é mais importante do que aí. Na verdade, a mínima do 5 é mais importante do que aqui em cima. É mais importante do que aqui em cima. Mas essa linha é dos 50% do dia ou da mínima do 5? É os dois, porque bateu junto, ó. Ah, entendi. Junto, eu não Ah, marquei entendi. ela, porque eu já tinha uma linha aí. A linha do 50% já estava junto. Eu até mudei aqui, ó. Botei junto, ó, alvo. Por quê? Já está marcado. Eu não vou colocar mais uma linha aí só para me ficar Entendi. entendendo, entendeu? Beleza. Porque assim, o Valeu. alvo, na verdade, da operação vai ser assim, ó. Mínima do 3, mínima do 5 e os 50%. Então, como a mínima Entendi. do 5 bateu juntinho lá, não tem por que eu estar marcando ela. Eu sei que quando chegar Não, isso aí nessa eu posição sei. ali. Oi? Não, não, isso aí eu sei. Eu Entendeu, não né? estou questionando a mínima, não. Eu questionei só a máxima. A Ah, mínima eu sei sim. que já tem marcação, Então, então não a, precisa outra. e a máxima dele, eu não vejo assim como tão relevante, porque eu sei que quando o preço fizer isso aqui, ó, pegar aqui, o que que ele tem que fazer? Testar um rompimento. Testar o rompimento. E o que que esse rompimento era? Nova máxima, nova mínima. Claro que aqui não ficou bem desenhado, 50%, um fundo. Tentou romper, não conseguiu, rompeu. Falta teste nessa linha aqui, ó. Então, quando o preço chegar aqui, possivelmente ele faz o quê? Ele ganha essa onda aqui, ele volta aqui, faz esse teste, volta aqui para cima, testa e vai tentar fazer o quê? Romper ela, né? Claro que chegar nela aqui, o preço pode ficar fazendo assim, ó, tentando embromar aqui até ele romper e dar alvo. Pode fazer isso. Mas eu sei que o alvo principal é aqui em cima. Não está Entendi. mais na máxima dele. Agora, Valeu. Beleza. agora nós temos uma posição boa da tua pergunta. Qual? Se o preço estiver aqui, vamos supor, né? Aí o preço começa a cair. O alvo vai ser a máxima dele e não a mínima. Eu sei, É porque é teste do topo rompido, não é isso? exatamente. Por que que nós fizemos aqui, ó, máxima, mínima, 50% e romper e eu quero teste aqui nessa região? Possivelmente ele pode até vir aqui, ó, fazer de novo esse movimento, mas eu quero teste aqui, eu não preciso para mim comprar, não preciso que ele venha aqui. Se ele vier aqui, eu preciso mais é que ele rompe, devolva para entrar em compra. Eu não quero violinada aqui nesse fundo para mim entrar comprado. Não quero, Beleza. entendeu? Preciso de estrutura de compra aí no fundo. Então esse é Ok, esse é o obrigado. panorama que eu tenho aí por dia de hoje. A gente pode errar na análise? Pode, galera. O preço ele sempre trabalha fazendo isso. Eu vou pausar esse vídeo aqui para mim poder postar ele.